a gente conseguia ter uma dedicação mais forte na nossa sistematização do Fora do Eixo, por meio dessa moeda social, a gente viu que a gente movimentava mais de 2 bilhões em moeda complementar. E isso é sistematizar o que cada um de nós faz, dedicando o seu dia a dia para a construção da cultura do país. E por isso que eu falo, é realmente tangibilizar o intangível, é pegar a minha dedicação, colocar 1 hora, R$50, que é igual a 50 cards. Esses R$50 não existe, porque a nossa moeda é o recurso humano. Então, quando acho que a virada de chave para o Fora do Eixo e para a mídia ninja ser a potência que são, é a virada, reverter a lógica, é buscar uma outra forma de vida que não seja pautada no capitalismo. Aí vem as perguntas básicas. Mas como que vocês fazem para comprar uma calça jeans? Como que vocês fazem para tomar uma cerveja? A gente pauta isso dentro do coletivo, gente. A gente faz uma reunião interna nossa, dentro das necessidades que cada um tem, e a gente averigua como que a gente resolve, entendendo se isso é uma necessidade fundamental naquele momento ou não. Porque, às vezes, se eu tenho 2 calças jeans, eu posso emprestar uma para ele. Existe uma coisa chamada armário coletivo dentro do Fora do Eixo, que é todo mundo colocar na roda as suas roupas para a gente ter roupa para todo mundo. Existem crianças que já nascem dentro do movimento Fora do Eixo, e eu acompanho a criação delas no dia a dia, em comunidade, colaborando no processo do engatinhar, ao caminhar, ao falar. E elas também têm um mini armário coletivo, porque é criança de 4 meses, 7 meses, 8 meses, 3 anos. Então, a questão da sustentabilidade da mídia ninja, ela vem por apoios de fundos, por exemplo, como da Open Society. Ela vem por algumas pessoas, às vezes, que mandam um inbox dizendo: gente, eu quero muito colaborar com vocês, eu não quero que vocês parem, mandem uma conta para a gente depositar R$200. Teve gente que já colaborou com R$10, com R$50. Tem gente que às vezes é do movimento social e diz: tem uma pauta aqui, e a gente precisa... daí a gente fala: a gente não tem dinheiro para gasolina. Os caras botam gasolina. É assim que a coisa funciona, gente. Não há por trás da gente e nunca houve, até com relação, até para desmistificar essa questão do Ministério da Cultura, gente, o governo, se vocês forem olhar, e como eu era chefe de gabinete da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural, dos pontos de cultura. Todos os editais lançados no ano passado, nenhum contemplou um coletivo do Fora do Eixo. Naquele momento em que saiu a seleção dos aprovados, estava todo mundo em cima disso, dessa lista, para criminalizar. E eu fico pensando, e se um coletivo tivesse ganho, qual seria o problema? Por que ele também não pode concorrer a um edital? Só que, lógico, a gente também tinha um acordo de que não estaríamos concorrendo a nada, porque, para nós, a criminalização do dia a dia é muito intensa. É 24 horas também. Muitas vezes é ser apontado na rua, mas a gente sabe que a gente é muito maior do que a criminalização e o dedo que aponta para o nosso nariz. E a gente sabe também o papel que a gente tem dentro desse processo, principalmente do golpe agora. Então, acho que com relação à sustentabilidade, acho que é reverter uma lógica, entender o que é necessário para viver, né, sem adquirir tanto. Né? Eu acho que essa é uma das filosofias da mídia ninja e, consequentemente, do Fora do Eixo. Com relação ao conteúdo regional e à regional em si, é isso que eu estou falando, isso da Regional Sul, Santa Catarina, Paraná e Florianópolis. Isso existe. E a gente tem uma equipe muito forte em Porto Alegre, inclusive fazendo várias pautas e cobrindo toda a cidade, capital e região metropolitana. Com relação à segurança que foi colocado, lógico, gente, todo o conteúdo, por exemplo, que a mídia ninja sobe para o seu site, para as redes sociais, ele tem um diálogo com a pessoa que está encaminhando aquilo. Primeiro que ele vai ver se aquilo é verdade, se aquilo tem procedência, para não subir uma coisa que, de repente, alguém mandou na maldade, porque também isso acontece muito, né? Então, quando alguém manda algum tipo de vídeo, a gente tem um diálogo com essa pessoa. E também, quando a gente vai para a rua fazer cobertura de um ato, por exemplo, a gente entende que quem está na rua para ser visto, né? Então, às vezes, quando a gente mesmo faz conteúdos de vídeo, algumas pessoas vêm e dizem: não posso, tu não pode botar esse que tá aí porque eu estou aparecendo nesse vídeo e o meu chefe vai me ver e tal. A gente tira, ok. Mas tem essa questão de quem está na rua, né? Então, se a gente tivesse que pegar os direitos de cada um ali, também dentro do ato seria quase sobre-humano. A questão da neutralidade. Gente, vou dizer para vocês, nós somos uma mídia de esquerda. Ponto. A questão do uso
do Facebook, papapá. Eu acho que aí a gente tem um diálogo com o software livre. Eu venho do movimento também do software livre. E eu acho que um dos grandes desafios do software livre é conseguir desenvolver as suas ferramentas cada vez mais amigáveis e cada vez mais, digamos assim, interativas. Porque a gente ainda tem um problema no software livre que a gente ainda está muito duro. Quando a gente pensa na alternativa do software livre para o Facebook, qual que é? Vocês sabem? Poucos sabem. Complicado, né? Porque daí também está todo mundo aqui falando do Facebook, mas poucos sabem que tem uma alternativa que é a diáspora. E a diáspora é uma rede social incrível, mas ainda pouco amigável, pouco que nem tipo o Facebook tem essa interação. A gente ainda tem que dedicar mais tempo a pensar melhor na diáspora para que a gente consiga fazer isso. É a mesma coisa quando assim, o WhatsApp sai do ar, todo mundo vai para o Telegram. O dia que caiu o Facebook, todo mundo tem que ir para a diáspora, gente. E também tem outra coisa, é entender que o Facebook, por mais que tudo isso, ele é um campo de disputa. E ali também se fura a questão da bolha. Se vocês forem ver, o Fábio Malini é um grande professor do Rio de Janeiro, e ele faz altos grafos das redes sociais, quando tem os boom. Vai ter, tipo, agora o impeachment. Com certeza o Fábio Malini vai fazer um puta de um grafo. E aí ele faz aqueles gráficos que são aquelas bolas gigantes, coloridas e tal, e a gente consegue ver ali os diálogos que a gente está tendo por meio dos algoritmos da rede. Então, o furar a bolha, eu, do meu ponto de vista, acredito, enquanto mídia ninja, que está nesse equilíbrio das redes e das ruas. Porque a gente não atua só no Facebook, gente. A gente atua na ponta. E ir para a ponta é conhecer as pessoas, é conhecer os mobilizadores, os articuladores, é se entender como mobilizador. É entender que esse evento faz parte, inclusive, de uma base imprescindível nesse momento de resistência. Porque a gente está fazendo ali, somos uma alternativa para a mídia, somos uma mídia alternativa. Eu acho que a resposta já está aí, a resposta. Para mim, do meu ponto de vista, já está aí, elas se complementam. Mas a gente só se torna resistente, a resistência só se torna viva quando a gente tem pessoas que se entendem como mobilizadores de uma ação política e social. E aí, a galera aqui da universidade, e a gente sabe que o governo Temer já começou a cortar todas as possibilidades, e a gente não vai avançar como uma universidade pública, a gente só vai decair, é entender a importância de vocês como os estudantes dentro desse processo. É criar vocês também as formas de comunicação de vocês. É vocês se estruturarem como redes, como a gurizada, os secundaristas fizeram agora, que é uma forma fantástica. Os secundaristas estão viajando o Brasil todo, estão conectados no Brasil todo, estão denunciando. Sumiu um secundarista em Curitiba, não sei se vocês sabem disso. Mas assim, tem toda uma galera mobilizada para achar essa pessoa, para denunciar isso, enfim. Então, acho que os universitários, a gente precisa pensar nisso também. Eu acho que, basicamente, os principais pontos mais críticos e curiosos, eu acredito que eu tenha respondido. Se eu não respondi, eu estou aí no almoço. Bom, vocês já ouviram aqui outras pessoas falarem que foi colocado aqui, será que falta vontade política ao Brasil da questão da dominação da informação? Não é que falta vontade política. Existe uma lógica no sistema capitalista que é clara. Existe um centro que domina e existe uma periferia que é a outra face desse centro. Então, nós não somos subdesenvolvidos porque somos feios, porque somos negros, porque somos índios, porque somos descendentes de portugueses. Nós somos subdesenvolvidos porque nós estamos no sistema capitalista dentro dessa conformação periférica e as nossas elites, as nossas classes dominantes, aceitam essa condição e desde sempre aceitou essa condição e desde sempre barrou possibilidades de sair dessa condição. Então, não é uma questão de vontade política, é como é que nós estamos dentro desse universo do mundo capitalista e a nossa capacidade de lutar, enfim, de construir movimentos populares massivos para mudar essa realidade. Então, os governos que passaram por aí, mesmo os 2 governos petistas, mantiveram-se nessa lógica. Nenhum desses 2 governos teve qualquer tipo de confronto com essa relação de dependência do centro. Então, é por isso que nós continuamos dependentes, seja do ponto de vista da construção de novas tecnologias, ou seja também do ponto de vista de receber de maneira acrítica esse colonialismo mental. E da mesma forma que a gente é colonizado mentalmente por fora, seja da Europa ou dos Estados Unidos, internamente nós também temos dentro do nosso país os núcleos centrais e os núcleos de periferia.
E é o que faz com que nós, também no campo da comunicação, tenhamos que consumir, por exemplo, esses veículos alternativos, que eu não chamaria de alternativos, mas sim de mídia de resistência, porque uma mídia alternativa é uma que a população conhece, que ela existe e que pode alternar. E, no caso, muitas de nossas mídias ditas alternativas, a população nem sequer sabe que existe, né? Não chega na massa. Mas essas mídias de resistência, a gente acaba reproduzindo apenas as que se conformam no eixo Rio e São Paulo. Quando muito Belo Horizonte ou Porto Alegre, olhe lá que Porto Alegre também já perdeu um pouco a sua força. Mas a gente reproduz também internamente o mesmo tipo de colonialismo. E é por isso que a gente, muitas vezes, não valoriza as mídias regionais, ou até não consegue nem criar nas regiões. Não é que não crie, porque tem, né? Eu participei há pouco tempo de um encontro nacional de blogueiros, onde a gente percebe que no Piauí, enfim, nos países lá, nos estados do Nordeste, tem um monte de gente produzindo comunicação diferenciada, livre, popular, comunitária, e que a gente não conhece. Então, também a gente tem que sair desse colonialismo São Paulo-Rio, é importante para nós. E aí eu queria dizer, como dizia Brecht, né, tem uma triste notícia para dizer para vocês. Né, quando vocês perguntam sobre viabilidade dos meios alternativos, sobre segurança das pessoas que mandam informação, sobre essa coisa de democracia nas mídias, a alternativa é a transformação disso tudo que está aí. É mudar o sistema de organização da vida. Não tem outra alternativa. A gente pode, sim, como dizia Rosa de Luxemburgo, fazer reforma antes da Revolução. E essas reformas elas têm que ser para o avanço da dita Revolução. Mas nós não podemos ficar só no campo da reforma, ou seja, resistindo dentro do sistema capitalista. Porque se a gente ficar só resistindo, nós não vamos estar avançando para uma mudança significativa do processo. Então, assim, nós, enquanto estudantes, ou engenheiros, jornalistas, médicos e tal, nós temos que ter esse horizonte lá na frente. Não adianta a gente ficar vivendo de maneira alternativa dentro do sistema capitalista sem esse horizonte. Né? Tem que ter esse horizonte. Podemos, sim, construir alternativas como o Fora do Eixo, que é uma maneira de viver diferente dentro do sistema, mas o horizonte tem que ser que não seja apenas o pessoal do Fora do Eixo, tem que ser todo mundo que tem que viver assim e ter essas possibilidades. Então, por exemplo, agora no governo Lula, alguns veículos de comunicação alternativos tiveram mais recursos, porque o governo conseguiu distribuir um pouco melhor esses recursos que são legítimos. Né? O fato de tu receber um recurso governamental não significa que tu está se cooptando. É legítimo. A Globo recebe, a Bandeirante recebe, o Edir Macedo recebe, todo mundo recebe, faz parte da verba de propaganda. O Partido dos Trabalhadores no governo distribuiu muito pouco. Deveria ter retirado todo o valor da Globo, da Bandeirante, do Bispo Macedo, ter distribuído entre as mídias ditas populares e alternativas. Não o fez. A Venezuela, por exemplo, quando o Hugo Chávez criou, o povo venezuelano pensou, criou e aprovou e pôs em andamento a Lei Resort, que é a lei da comunicação, o que definiu? Definiu que seriam criados infocentros nos bairros, nas comunidades, nos lugares mais longínquos, que esse povo ia produzir comunicação, que haveriam espaços estatais e públicos de reprodução dessa comunicação produzida pela população, financiada pelo Estado, não pelo governo. É uma lei do Estado, ou seja, se entrar outro presidente lá, vai ter que mudar a lei para mudar isso, porque existe, foi aprovado e tal. Então, isso é uma forma da gente também avançar por dentro do Estado nesse processo de reformas. Infelizmente, nós aqui no Brasil não fizemos isso. E agora, durante o governo Lula, alguns veículos de comunicação do eixo Rio-São Paulo conseguiram, sim, receber mais verbas e são bastante conhecidos por nós aí, e agora estão enfrentando, sim, com o golpe, um retrocesso, porque vão ter que encontrar meios e alternativas de financiamento. Existem possibilidades de projetos que a gente faz, disputa, mas também existem coisas que são difíceis da gente discutir, como, por exemplo, o financiamento de várias propostas ditas alternativas comunitárias e populares, por exemplo, fundações estadunidenses, como a Fundação Ford, a Fundação Kellogg, e outras fundações, que, não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos quem manda são as fundações.
Essas fundações são as que realmente dão a linha dos governos. Os presidentes são só gerentes da nação, né? E essas fundações vêm e colocam aqui no nosso país dinheiro e que são utilizados por essas propostas ditas alternativas populares e comunitárias e que, muitas vezes, pegam esse dinheiro e fazem realmente um trabalho bom, mas é contraditório, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Essa questão de que a gente acaba sendo um gueto, mesmo dentro do Facebook, é perfeito, né? Que foi falado ali pela companheira do Rio e a outra menina do Rio Grande do Sul. A nossa timeline é a nossa timeline, né? Ou seja, a gente tem ali os amigos, as pessoas que pensam como nós, e no mais das vezes, a maioria das pessoas, quando entra uma pessoa que pensa diferente, já atira, já expulsa, é normal, né? Então, a gente cria o nosso próprio gueto dentro do Facebook e não consegue estabelecer uma relação com as outras vozes. É claro, eu sempre digo, mesmo na nossa família, a gente sempre tem um familiar reacionário, um tio, um avô, uma irmã, né? E que acaba vindo para dentro da nossa linha do tempo esse tipo de conteúdo, e a gente acaba vendo. E, da mesma forma, eles acabam vendo o nosso conteúdo também, né? Mas a decisão de clicar ali naquela matéria para ler, ela vai ser muito difícil que a pessoa vá clicar ali. Por quê? Porque a vida não está no Facebook. A vida ela está aqui na realidade. Então, o trabalho que a gente tem que fazer, e é o que a gente faz como comunicadora comunitária e popular, é aquilo que Humberto Eco já dizia lá no século passado. Nós precisamos ajudar e precisamos trabalhar na lógica da alfabetização para a crítica da mídia, a crítica dos meios de comunicação. Para que a pessoa, assim, saiba onde clicar, como clicar, entrar no Google e saber como entrar naquele universo maluco de milhões e milhões de sites, que, no mais das vezes, são cemitérios de sites que não são vistos por ninguém, né? E que vocês sabem, quando tu bota qualquer informação no Google, as primeiras informações que aparecem ali são as que o Google quer que você veja. Então, assim, a tendência da gente viver no gueto, ela existe. Mas ela também existia antes, quando não tinha Facebook, quando a gente via a televisão, e ela existia quando a gente ouvia o rádio, e ela existia quando a gente lia o livro, né? Porque a tendência da gente é não se desalojar, é não enfrentar o diferente, é não enfrentar a opinião daquele que pensa diferente da gente. Então, o desafio que eu penso que está colocado para todos nós é entender que a vida se dá fora desses espaços. É que é ali que tem que se dar a disputa, no olho a olho, no cara a cara. Lá dentro do Facebook, dentro dos meios, na televisão, etc., é uma potencialização desse processo que já existe na realidade. Então, isso aí, Marx já nos ajudou a entender essa realidade, né? Sobre a neutralidade da mídia, também partilho dessa opinião de que eu sou jornalista e faço um jornalismo parcial, né? Totalmente vinculado. O meu olhar é parcial, os fatos são objetivos, mas o olhar que a gente dá sobre as coisas, ele tem a parcialidade da classe trabalhadora. E nós temos que fazer isso na construção disso que eu estou dizendo para vocês, que é a construção da Revolução Brasileira e da transformação do modo de produção em que a gente vive. Se a gente não apontar para esse horizonte, tudo que a gente vai fazer do ponto de vista da resistência, eu disse isso no começo da minha primeira fala, vai ser apenas resistência, que pode impedir que avance determinadas coisas, mas também pode fazer com que nada mude. Então, assim, para além da resistência, insisto isso muito em todos os espaços que eu vou, para além de resistir, temos que atacar. E a gente só ataca com conhecimento. E esse conhecimento tem que produzir coisas novas, inventivas, né, originais, como já nos ensinava o grande educador venezuelano Simão Rodrigues. Nós precisamos inventar e não fazer a imitação daquilo que nos chega, como já foi falado aqui em outros momentos. Então, no campo da comunicação, não tem diferença, né? Então, essa é uma opção política. Nós vamos resistir ou nós vamos revolucionar? Eu vou tentar fazer um pouquinho diferente, vou tentar pegar por pessoas. Eu lembro que o primeiro foi o Felipe é do Soutec. Aí ele colocou que existe uma coisa de assegurar, né, essas fontes de financiamento, por exemplo, para o Mídia Ninja.
eu achei bem interessante. Quando eu conheci o pessoal do Media Ninja, eles faziam festas, por exemplo, para segurar o financiamento deles, faziam financiamento coletivo. Então, o Media Ninja é um exemplo assim de algo que é perene, assim. Ele vai funcionar sempre, porque ele não depende sempre o financiamento dele também externo, né? Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção deles. O Arthur, também do Soltec, ele levantou que, por exemplo, se eu tenho um vídeo de caso de abuso policial e quero fazer a transferência do dado, eu tenho medo de mandar aquilo por meio de uma linha que não está encriptada. Eu acho assim que é legal olhar o Tem Boi na Linha, que é um site que um pessoal fez e trabalha com várias coisas de encriptação. Outra coisa que salva a pátria é que o Telegram e o próprio WhatsApp eles têm encriptação. Então, acho que não teria nenhum problema de transmitir esse vídeo de abuso policial. Eu acho que também, nos e-mails, se usar chave criptográficas, também salva a pátria. A Fernanda, ela levantou que a mídia ela não está atingindo todo mundo. De certa forma, o Media Ninja está atingindo esse público novo, tá ou não está? Essa dúvida, eu acho que ele está atingindo um público novo. Primeiro que o Media Ninja não é igual ao Indie Media, que é o mídia independente que tinha antigamente. O mídia independente ele era feio. Enquanto o Media Ninja ele é muito bonito, esteticamente. Vocês acabaram de ver a apresentação da Branca e era impecável. Tudo bem, tinha alguns problemas ali do vídeo que estava, do canhão que estava enviando o dado. Mas, de certa forma, eles têm um cuidado, sim, com a estética e eles querem, vamos dizer assim, se aproximar dessas pessoas que estão querendo uma informação mais legal. Quando a gente entra, por exemplo, no blog do Geledes, das mulheres negras, poxa, é muito bonito aquele blog. Então, quanto mais legal, quanto mais bem tratada a informação, mais ela vai chegar nesse público jovem. Eu acho que o Media Ninja está fazendo bem o seu papel. O Flávio, da UFRJ, ele levantou uma coisa da PEC 241, que ela congela o investimento em educação por 20 anos. É bem preocupante, e é tão preocupante que a Rede Livre está desenvolvendo um software que chama Bota Pressão, que é para pressionar senadores, deputados, todo tipo de político, baseado no trabalho que a gente teve no Mapa da Democracia, e no FIC MCTI a gente vai fazer um para pressionar os políticos para que eles não votem a favor dessa PEC. A Andressa, eu acho que ela mais deu aí uns toques, e ela estava levantando que como é que a gente vai fazer, né, se a gente não sabe o que está rolando, né, se a gente não está se informando. A gente vai se ferrar se a gente ficar mesmo na bolha do Facebook, do Netflix, concordo, sem problemas. O David, da UFSM, ele coloca que a tecnologia, se ela não é neutra, né, que a tecnologia não é neutra, e a mídia seria neutra. Olha, 2 pessoas já falaram, eu vou repetir a mesma coisa, não é neutra, não dá para ser neutra. A gente somos sujeitos políticos, a gente não tem neutralidade. Nossas ações são políticas. E, inclusive, que bom que o Media Ninja é de esquerda. Apesar dele ter essa estética, é uma estética que a esquerda está precisando, uma estéticazinha melhor, né, que a gente está bem feio na foto. A Raíssa, da Bahia, da UFBA, ela levantou algumas coisas sobre SIG, sobre georreferenciamento. Bom, aqui em Florianópolis tem um dos caras mais importantes na área de SIG, Raíssa. Eu acho que, inclusive, você podia usar um software que chama QuantumGIS, e aí você consegue fazer um monte de coisa, tipo geomarketing. Vai atrás disso aí, que é uma área muito legal. Inclusive, os movimentos sociais vão agradecer, porque a gente está precisando de gente que trabalha com georreferenciamento. Quem sabe georreferenciar a comunidade quilombola, a comunidade indígena, fazer um trabalho que possa aproximar esses movimentos aí. Claro que a gente não pode ficar vinculando esses mapas aí na internet, para os caras saberem onde a gente está. Eu acho que, assim, hoje, a gente tem uma porção de softwares livres que a Rede Livre vem desenvolvendo, e a própria Rede Mocambos. Um é o Balbaxia, que é uma rede federada, que permite que as comunidades quilombolas postem conteúdos e sincronizem esses conteúdos entre elas. O outro é o Delibera, que é um software que a gente usa para votação no CNPC, que é o Conselho Nacional de Cultura. O Bota Pressão, que é esse software que está em desenvolvimento para pressionar os deputados, os políticos aí de modo geral. E um sistema que a gente tem para envio de e-mail em quantidades absurdas, que é o Jaiminho. O Jaiminho, vocês lembram do carteiro do Chaves. O Sávio, da URGS, ele fala da estrutura, da forma e remuneração do Fora do Eixo. Acho que já também foi tocado nesse ponto.
financiamento coletivo. A Alicia fala do Soros e da grana, eu achei engraçado. O Soros, ele investiu, sim, ele investiu naquele Occupy Wall Street, mas eu não tenho assim, os detalhes, não, mas eu acho que rola algum investimento nos movimentos sociais, porque eles afetam, de alguma forma, o capital. Então, investir em movimentos sociais é mexer no capital. Eu entendo até ele estar investindo nisso, ele não é bobo. Todo grande capitalista sabe como manipular o sistema. Se eu fosse o Soros, eu também ia botar dinheiro em algumas coisas meio malucas. Quem sabe ele não ganha mais com isso. Mas o interesse dele é de ganhar mais dinheiro, não se engane. O Santiago falou de mídia alternativa, aplicativos de software livre. Cara, eu acho assim, tem uma porção, né, de softwares livres, eles não são tão legais. Por exemplo, para edição de vídeo, eu acho que a Branca deve admitir que é uma bosta. Mas para o restante de coisas, tem várias coisas que já dá para usar. Pô, vocês estão escrevendo artigo na universidade, usa LaTeX. É bom pra caramba, os artigos saem super bem. Usa a BNTeX. Isso eu não vi no Enedes. No Enedes a gente tinha artigos no máximo em ADT, que já é um formato livre, eu agradeço, e o movimento software livre também. A gente tinha falado do Telegram, usem Telegram, é muito bom. Quase todos os movimentos, é muito melhor que o WhatsApp, inclusive tem umas carinhas maravilhosas que vocês vão adorar. Usem Telegram. Eu acho que assim, a rede livre é uma rede que está bem aberta, a rede Mocambos também. Eu acho que é colar e tentar desenvolver coisas conjuntamente. Eu penso que a rede Mocambos, principalmente para a comunidade negra, seria uma referência hoje, e a rede livre é uma referência para todo mundo. Assim, quem quiser fazer parceria, é só colar e trocar ideia com a gente. Vídeo Mídia Ninja, que está aí na figura do Iraporã, que tem feito bastante coisa legal com a gente. Você não respondeu das questões ambientais, alguém perguntou isso. O Santiago. Mas depois eu passo. O Antônio, ele falou de algoritmo de recomendação. Pô, Antônio, esses algoritmos de recomendação, na verdade, são algoritmos de bisbilhotar as pessoas, né? Porque o cara consegue saber a cor do carro que você quer, qual é o tipo de cueca que você quer comprar. Meu, é muito chato. Eu, assim, acho que esses algoritmos de recomendação em cima de Big Data, eles estão fazendo justamente o que não é para fazer e o que a gente olhou lá do Marco Civil que não é para ser feito. Então, na boa, eu acho que eles funcionam muito bem, mas não é legal. Eu discordo que eles deveriam estar funcionando aí da forma que eles funcionam. Claro que a gente aceita os termos, né? Infelizmente. Aqui já caiu no armário coletivo, que eu achei animal isso daí. Lá na Vila Bela, onde eu morava, os meninos trocavam as camisas entre eles, porque tipo, ninguém tem grana para comprar uma camisa do Ronaldinho na época, ou do Flamengo. Aí os meninos iam pro shopping, aí eu via, pô, mas aquele ali tá com a camisa que o outro tava semana passada. Isso é um armário coletivo. A criatividade assim na perifa, nesse sentido, é muito parecida com essa criatividade que vocês têm, porque a escassez ela permite você pensar em alternativas. Eu vivi numa casa de cultura muito parecido com isso, dessa ideia de casa coletiva, em 2003 até 2007, que é a Casa de Cultura Tainã. E lá foi bem interessante. Outra coisa, só para, acho que encaminhar aí para finalizar, o Diáspora. O Diáspora eu acho uma rede muito interessante, ela também é uma rede federada. Qualquer um de nós, a gente pode instalar um Diáspora e fazer um nó dela. Se não me engano, funciona em Ruby on Rails, que Ruby é uma linguagem e Rails é um framework. Eu acho que quem quiser fazer isso daí, deve ter até tutorial. Isso cria uma rede muito mais autônoma. O Diáspora ele foi bem utilizado por um tempo, eu até cheguei a utilizar, mas por algum motivo parece que as coisas para a rede social é bem mais difícil. E para terminar, finalizar, ela colocou algumas coisas interessantes assim sobre região, e eu me lembro de uma frase de um professor meu. Você já ouviu falar em nordestino? Claro. Mas alguém aqui já ouviu falar em sudestino? Só antes da Cláudia completar a fala dela, tem uma intervenção. Oi, gente. Eu tinha falado da plenária de mulheres, a ideia da gente fazer as 3, mas algumas mulheres colocaram a questão da apresentação de trabalhos e sugeriram da gente fazer as 5 aí, marcar as 5, se atrasar os trabalhos, a gente atrasar um pouquinho, mas às 5 horas. Vocês acham melhor? Alguém tem algum problema em ser às 5? Pode ser. Então, 5 horas, e a gente pensou que seria melhor ser no hall da reitoria, porque é onde os trabalhos vão ser apresentados. Aí, todo mundo já vai estar lá.
Aí a gente faz 5 horas ali no hall da reitoria, pode ser? Valeu, gente. Só para complementar essa questão, de fato me passou, essa questão até que é mais pedagógica e estética. Sim, gente, se vocês forem olhar na página do